Então, vocês ouviram? A proposta é que nós possamos associar e compreender um pouco mais da evolução e da conexão entre a primeira, a segunda e a terceira revelação. Que nós possamos compreender as raízes espirituais da árvore do Evangelho. Que nós possamos compreender a doutrina dos Espíritos, compreender, nos tornarmos, como nos diz Emmanuel, conhecedores, pensadores, formadores de um novo olhar da mentalidade cristã da nova era. Que nós possamos não apenas entender as perguntas dos Espíritos, dizendo perguntas, respostas, mas filosofar, compreender as ligações, as conexões de textos milenares, coordenados todos pelo próprio Cristo. E para que possamos compreender as raízes espirituais da árvore do Evangelho, iniciamos por uma passagem extremamente polêmica na história da humanidade, que a descompreensão dessa passagem nos levou a conseguirmos estabelecer, devido à transmutação do próprio pureza do coração do Cristo, fazendo com que o intelecto, fazendo com que o nosso egoísmo olhe e compreenda, ou melhor, descompreenda, passagens evangélicas, colocando a bel prazer do egoísmo humano. A passagem da figueira estéril. Apenas 3 versículos. Ela se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 11, que eu peço licença para ler, versículos 12, 13 e 14. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algo nela. Dirigindo-se a ela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. E em resposta, disse a ela: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Nós enxergamos durante muito tempo o egoísmo, alguns enxergam raiva, alguns dizem que nesse momento, assim como a próxima passagem, que é a passagem dos vendilhões do templo, e após a passagem dos vendilhões do templo, Simão Pedro se depara com a figueira citada nessa passagem completamente seca. Então, a importância de primeiro compreendermos a árvore, a figueira estéril. Primeiro ponto é compreender que nós, no Ocidente, raciocinamos pela evolução do pensamento greco-romano. Em Israel, naqueles dias, e no Oriente, se raciocina a partir de metáforas teológicas, de metáforas que nós chamamos de parábolas. E apesar de estar escrito passagem da figueira estéril no título, ela trata-se de uma metáfora teológica de encenação, uma parábola de encenação. De costume, na primeira revelação, no Velho Testamento, diversos profetas, em diversos momentos, para que o povo pudesse absorver de uma maneira mais forte, faziam-se dramatizações. Dramatizações onde enxergava e se compreendia imediatamente o seu significado. Para nós que buscamos ilustrar, abstrair, nós temos dificuldades, descompreendemos por nosso egoísmo e encontramos raiva, o que não se encontra nessa passagem. Se existe em algum momento do Evangelho descompreensão e nos leva a interpretações equivocadas, essas dificuldades encontram-se em nós. O Evangelho é o compêndio da evolução de um espírito puro, crístico e seus bilhões de anos de evolução, exemplificando através do amor em movimento para toda a humanidade, para que nós possamos nos inspirar no guia e modelo da humanidade, o Mestre Jesus. Compreendendo isso, o porquê árvore? Nós encontramos
no Salmo 1 de Davi, do rei Davi, assim escrito: Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, que não trilha no caminho dos pecadores, e nem participa da reunião dos insolentes. Mas, ao contrário, se volta para a lei do Eterno, dia e noite a estudo. Bem-aventurado todo aquele que se mantém afastado do mal, mas não apenas isso, aquele que dedica a seu intelecto, as suas horas, a compreensão das leis divinas, para que o intelecto possa servir ao espírito, através do autoconhecimento, através de buscarmos luzes para as nossas atitudes. E esse, o bem-aventurado, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que produz o seu fruto na estação apropriada, cujas folhas nunca secam. Assim também florescerá tudo que o fizer. Quanto aos ímpios, são como o feno, que o vento espalha. Nem eles prevalecerão em julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Pois o Eterno favorece o caminho dos justos, enquanto dos ímpios conduz à ruína. Então, o homem representa a árvore, o bem-aventurado descrito como aquele que se afasta do mal e procura conduzir-se e dedicar o seu esforço ao bem, é uma árvore plantada dentro de um local árido, seco, em sua maior parte desértico, uma árvore plantada junto a um riacho. Um riacho que faz com que ele produza frutos na estação, no momento apropriado. Que ele dê as suas folhas no momento apropriado. E então, por que nós vemos o exemplo do figo e não da macieira? O figo, ele possui frutescência e florescência. Aquilo que nós olhamos, a figueira produz o figo, aquilo que nós olhamos, que nós chamamos de fruta, não é fruto. Ele é frutescência e florescência. Seus frutos encontram-se voltados para o lado de dentro. Assim como deve ser o homem bem-aventurado, que florescerá em seu coração, em seu espírito, os seus verdadeiros frutos. O seu espírito frutifica para o interior. Mas Jesus havia saído de Betânia. Aonde encontra-se Betânia? 3 quilômetros de Jerusalém. Quem morava em Betânia? Lázaro. Maria, Lázaro viviam em Betânia. Amigos íntimos de Jesus. Dentro da tradição hebraica, não se pode receber uma visita sem dar-lhes o melhor. Hoje eu já comi umas 8 vezes aqui, só no almoço. O café da manhã da casa do Lincoln e da Bárbara estão todos convidados. Maravilhoso. Imagine se Maria, Lázaro deixariam com que Jesus partisse com fome. E em 3 quilômetros não é o suficiente para se ter fome. Jesus caminhava a Jerusalém. Quando ele passa pelo caminho, pela figueira, ele vai ver se havia frutos. Mas deveria haver frutos na figueira? Pois se encontrava Jesus próximo ao mês de Nissan, para nós, meados de abril. Próximo ao meado de abril. Pois o calendário judaico é um calendário lunar e nós estamos em um calendário solar. As datas não batem com exatidão. Elas andam durante o tempo. Caminho nosso calendário. Então, meados, próximo à Páscoa. Figueiras dão fruto na Páscoa, em Israel, hoje com mutação genética, sim. Mas naqueles dias, não. Quando deveriam dar os seus frutos? Deveriam dar seus frutos em junho e julho. Mas, e as folhas? Deveriam estar lá? Não. Não deveriam estar as folhas. Pois em Israel, naquele tempo, quando davam-se as frutas, era o prenúncio dos frutos. Então aquela era uma figueira temporã. O homem
simboliza a figueira. Mas um homem, ou todos nós, a coletividade. A figueira também representa todo o povo judeu. Jesus tinha fome. Que fome era essa? Disse ontem na palestra, se algumas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir, que a fome descrita por Jesus é a fome de cumprir a vontade do Pai Celestial, descrita no capítulo 4 do Evangelho de João. Quando, na passagem da mulher samaritana, seus apóstolos vão até a cidade de Sicar, quando Jesus encontrava-se ao lado do poço de Jacó, eles retornam com comida, oferecem comida a Jesus, e Jesus lhes diz, a fome que eu tenho é de cumprir a vontade do meu Pai. Vós não tens. Então, qual é o propósito da figueira? Qual é o contexto? Existe uma passagem que era de conhecimento e é de conhecimento de todo o povo judeu e de muitos de nós. Capítulo 3, versículos 1 e 2 do livro de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado. Há o tempo para todo propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer, há o tempo de morrer, há o tempo de plantar, há o tempo de colher o que se plantou. Jesus, que enviou todos os seus missionários, e era chamado por todos como Rabi, mestre, pleno conhecedor de toda a lei e de todo o Velho Testamento. Ele não sabia que não era a hora? Mas o que diziam os grandes sábios? Qual é a interpretação desses versículos nos tempos de Jesus? O que, quando se dizia, se compreendia, já que nós falamos no Velho Testamento e em parte do Novo, em metáforas teológicas. E assim nos dizem os sábios do tempo de Jesus. O tempo de nascer e tempo de morrer significam os anos limites de uma geração. O tempo de plantar, o simbolismo da própria nação. O tempo de colher, o tempo de se verificar os frutos daquela geração. Isso é o que todos os mestres da Torá sabiam. Jesus, obviamente, sabia. O povo judeu, a árvore, a ribeira, todos os profetas enviados para que o povo judeu cumprisse o seu propósito na humanidade na primeira revelação. O tempo de colher, o próprio Mestre Jesus encarna na terra para verificar os frutos nos corações dos homens. Mas o que havia sido feito com os frutos que não se encontravam lá? Jesus então diz que essa figueira ninguém mais coma fruto de ti. Pergunta 712 do Livro dos Espíritos. O que nos diz? A destruição é uma lei da natureza? É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso que chamais de destruição não é mais do que a transformação, cujo objetivo é a renovação e melhoramento dos seres vivos. Nós então compreendemos, através de diversos profetas, Oséias, Ezequiel, Jeremias, que eu tenho as passagens aqui, vou ler apenas duas para contextualizarmos. Que fora dito que seriam verificados os frutos no coração daqueles homens, mediante a receberem a primeira revelação. Oséias: quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, os profetas, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Esses, na sua maior parte, frutificaram. Profeta Jeremias: eis que quis recolher a colheita deles, mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. As folhas estão secas. O que lhes dei será tomado. Profeta Ezequiel: a que serve uma videira selvagem? Desde que não dê bons frutos, só pode ser avaliada pelo seu lenho, pela sua madeira. E o lenho da videira não serve para nada,
não serve para marcenaria, nem para um pau de cabide ela serve. Então só há um destino, a videira brava, o fogo, a destruição. Então nós encontramos a videira, a figueira, sempre no contexto do povo judeu e de seu objetivo. O livro dos Espíritos nos diz, não foi alcançado o objetivo, é necessário destruir para renovar. Destruir para renovar. Uma lei da natureza. Jesus não secou a figueira. Ele apenas dizia que dali a alguns dias subiria a Jerusalém, teria a última ceia, caminharia para o martírio no Gólgota. E dali então em diante, a figueira da primeira revelação estaria seca. Seria iniciado um novo processo, uma nova doutrina. Nova? Não, anunciada na primeira revelação. Mas nova não, pois ela é do próprio Deus. Daí então, anuncia ele que assim seria feito. Mas, o que fizemos nós, cada um de nós, que aqui nos encontramos, com a doutrina de amor do próprio Cristo. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós encontramos a referência exata da mesma da qual é feita pelo Evangelho na primeira revelação. Qual? Jesus, a fim de verificar os frutos de sua doutrina sacrossanta no coração dos homens, em uma de suas constantes visitas ao planeta Terra, se depara com o que nós fizemos na segunda revelação. As cruzadas, a Inquisição, sua doutrina de amor havia se tornado uma doutrina de sangue. E então, nesse momento, Humberto de Campos, na sua linguagem poética, ele nos diz que Ilil, em árabe, como se encontra na nota de rodapé do livro, Ilil, em hebraico, ministro das relações sociológicas do orbe, se apresenta para o Cristo e diz: mas Senhor, a humanidade progrediu, o Ocidente se aproximou do Oriente, o comércio se expandiu, e Jesus lhe diz, para que tivesse caído apenas um fio de cabelo de um homem, era melhor que nada disso tivesse acontecido. E Jesus diz então que transplantaria a árvore do seu Evangelho, as raízes da árvore do seu Evangelho, para uma terra onde resplandece o Cruzeiro do Sul, citada por Hilelo. Mas quem é Hilelo? Hilelo foi um grande rabino do povo de Israel, talvez um dos maiores de todos os tempos, sem sombra de dúvida. Ele encarnou antes de Jesus, foi avô de Gamaliel, o mestre de Paulo de Tarso. Hilelo preparou os corações do povo judeu naqueles dias para que eles pudessem receber o Evangelho do Cristo. A lei, que era rígida e dura, ditada naqueles dias por Rav Shammai, um grande rabino, que preservava a severidade da lei, o rigor de todas as interpretações das leis. E Hilelo, então, diz sobre a benevolência, Hesed, em hebraico, que toda a Torá, a primeira revelação, deveria ser interpretada pela bondade. Conta-nos o Talmud, Maseret Shabbat, que um dia um homem chega a Rav Shammai e diz: como pode você resumir toda a Torá, todo o Pentateuco de Moisés, Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, no tempo que eu posso ficar parado em um único pé? Ele diz: a Torá não é para você, saia daqui. Ele então vai até Hilelo
E Hillel diz: não farás a teu próximo aquilo que não gostaria que fosse feito com você. No hebraico, quando se diz e se afirma um oposto, não vai odiar, significa que você tem que amar. Faz parte da linguagem do Talmud, de um livro, um compêndio de livros, do resumo de toda a dialética da lei, de toda a tradição oral e de toda a compreensão do texto escrito. Então esse Hillel, que havia encarnado na Terra, ministro das relações sociológicas, sugere que fosse transplantada para onde resplandece, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, Jesus lhe diz: você encarnará na Terra. Você encarnará na Terra como Dom Henrique de Sagres, o responsável por organizar a escola de Sagres, que daria origem às grandes navegações. Mas nós encontramos na página 26 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um diálogo onde é chamado Ismael. E Jesus diz a Ismael: manda meu coração que doravante seja o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Ismael, você vai ser o governador espiritual do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E ele diz: reúna as suas falanges do infinito, para que faça vivo o meu Evangelho. Ismael. Quem é Ismael? Nas raízes espirituais que estavam sendo transferidas do doce Tiberíades para o Brasil. Mas quem é Ismael? Quem é esse espírito? Quem é o governador espiritual que está à frente de todas as decisões que ocorrem no Brasil? De todos os espíritos que aqui reencarnam. Quem é? Filho de Abraão. Abraão, o primeiro judeu. Deus disse a Abraão: farei de ti grandes nações. Seu povo serão como as estrelas do céu. Não podes contá-las. Pegue as areias, pegue um punhado de areia. Quantos grãos existem? Não pode contar. Assim serão seus filhos. Mas conta-nos a história que Abraão casou-se com Sara, a primeira judia, o primeiro judeu. Mas eles eram novos, desceram em certa feita até o Egito. Mas Sara era a mulher mais linda de toda a face da terra. Ela era jovem e linda. Abraão, com medo de que no Egito organizassem a morte de Sara, ele diz: vamos dizer que você é minha irmã. Assim todos nos tratarão bem. Não haverá morte para mim, a fim de que fiquem com você. Ele desce até o Egito. O faraó ouve sobre aquele homem que por onde passava espalhava bondade, aquele homem missionário, que o seu magnetismo atingia a todos. Falavam do homem mais bom que havia caminhado no Egito naqueles dias. E sua irmã, a mais linda de todas as mulheres. O faraó manda que o chamem. Abraão se depara com o faraó, e o faraó diz que quer se casar com a sua irmã. E ele diz que havia mentido para preservar a vida de sua esposa. O faraó, vendo a bondade e o magnetismo daquele homem, pega a sua filha, Agar, e diz: eu prefiro que a minha filha seja escrava na casa de Abraão do que rainha no Egito. Dá a sua filha como escrava para Abraão e manda com que ele parta do Egito. Abraão retorna com sua escrava Agar e com sua esposa Sara à terra de Israel. Quando chegam à terra de Israel, lembrando da promessa de Deus, eles queriam filhos para fazer as grandes nações. E nós, filhos de Abraão, filhos de Ismael, estamos aqui hoje.
mas ela não podia dar filhos. Sara então diz: pegue Agar, nossa escrava, tenha filhos com Agar. E Agar engravida. Sara inicia a obter ciúmes de Agar em seu lar, pois ela dava um filho ao seu marido. E ela, assim, não podia fazer. Agar resolve então que fugiria. E ela foge pelo deserto até que encontra um oásis. O mesmo local onde ela faz uma prece. Oásis, metáfora de conectar-se a Deus. Na prece, ela encontra conforto. E um anjo salatiel diz a Agar: tu terás um filho. Deus ouviu a sua prece. Retorne para a casa de Abraão. Seu filho se chamará Ismael. Lishmoa, ouvir. Deus ouviu a sua prece. Nasce assim o governador espiritual do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Não existem erros nas raízes espirituais da árvore do Evangelho. Mas essas raízes hão de se conectar, hão de se transferir por toda a história do Brasil. Pelo âmbito espiritual, do espírito reflete-se a matéria. E então, como encarnaria Dom Henrique de Sagres no ano 70 da Era Comum, depois de Cristo? O imperador romano Tito destrói o segundo templo de Jerusalém. A segunda diáspora do povo judeu. O povo judeu foge da terra de Israel e se espalham pelo mundo, fugindo em direção à Península Ibérica. Quando no século XI, XII e XIII seria formado na região de Andaluzia, atual Espanha, Granada, seria formado um bolsão intelectual de astronomia, matemática, filosofia, medicina, onde encarnariam, dentro da comunidade judaica, diversos missionários. Os mouros e os judeus conviviam em paz naqueles dias. Mas existe um versículo do Velho Testamento, do livro de Gênesis. Vayechi Erev, Vayechi Boker, Yom Echad. Fez-se a noite, fez-se o dia. Dia 1. E os grandes rabinos do povo judeu. Porque a noite é feita antes que o dia. No mesmo dia é feita a noite e o dia. Mas a noite antes. Qual é o propósito? Filosofia. Torá, religião. Ciência. Escrito no Talmud de Yerushalayim. Escrito no livro Zohar. Há 2000 anos atrás. A explicação disso. A Terra é redonda. Enquanto é noite, é dia no outro hemisfério. Em função desse conhecimento, da associação de ciência, filosofia e religião no seu estado de germe, na primeira revelação, iriam naqueles dias uma série de famílias de judeus desenvolver a astronomia. Pois, como disse, o calendário é lunar. Necessita-se calcular o início e o fim do dia, para que no sétimo dia não possa trabalhar. A primeira lei universal de descanso, pois o Shabat, dia do descanso, diz: seus escravos não vão trabalhar, seus animais não vão trabalhar, seus filhos não vão trabalhar, seus empregados não vão trabalhar, você não vai trabalhar. Primeira lei universal, lei do descanso no livro dos Espíritos. Em estado de germe. Ainda. Mas para calcular em que momento começa o sétimo dia, os judeus dedicaram-se à astronomia. E em função desse conhecimento, nós teríamos 2 judeus astrônomos, Isaac ibn Sid, Yudá ben Moshe, que iriam produzir as tábuas afonsinas, que seriam consultadas por ninguém menos que Kepler e Galileu Galilei, para escreverem seus livros. Galileu, um missionário no planeta Terra para trazer ciência. Autor de um dos capítulos do livro A Gênese,
de Kardec. Mas, na cartografia, haveria um outro judeu, Abraão Cresques. Ficou conhecido como mestre dos mapas e do compasso. Criou aquilo que nós conhecemos como mapa mundi. Um outro judeu chamado Isaac Nafut iria através do quadrante, pelo conhecimento da astronomia, permitir com que fosse calculada a distância do ponto de partida. Mas o movimento dos mouros, um só povo, uma só religião, inicia a perseguição dos judeus, dos cristãos, e o povo judeu, que vivia na Península Ibérica, então necessitava fugir mais uma vez. Dom João I, pai de Dom Henrique de Sagres, rei de Portugal, Dom João I, recebe aqueles judeus, a fim de obter o conhecimento científico e impulsionar a economia de Portugal. Estariam prontos os aspectos espirituais, científicos e filosóficos para que se iniciassem através de Dom Henrique de Sagres as grandes navegações. E as grandes navegações iniciam-se. Vasco da Gama iria encontrar em uma ilha um fugitivo judeu, Gaspar da Gama. E ele receberia o salário como fugitivo, se tornou um funcionário da Esquadra Real. O rei de Portugal daria um salário vitalício no mais alto valor para Gaspar da Gama, um judeu. Vasco da Gama e tantos outros que participaram das grandes navegações. Seriam judeus. As raízes da árvore do Evangelho deveriam se alastrar, deveriam vagarosamente caminhar para o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Em 1492, os judeus seriam expulsos da Espanha. E no dia em que os judeus são expulsos da Espanha, Cristóvão Colombo escreve a primeira frase do seu diário de bordo. No dia em que os judeus são expulsos da Espanha, eu parto para as minhas navegações. Financiado por 2 judeus, toda a esquadra de Cristóvão Colombo, que mentiu ao rei da Espanha, dizendo que partiria amanhã, mas partiu um dia antes, para que não fosse vistoriada a sua esquadra, repleta de judeus. Gaspar da Gama estaria na esquadra de Pedro Álvares Cabral. 1496, os judeus que são expulsos da Espanha, que fugiram para Portugal, ou converteriam-se, ou seriam queimados na fogueira. A cruz ou a espada? A cruz ou a fogueira? E se aqui no Paraná existe o costume de que as crianças, a tradição, de que as crianças não podem apontar o dedo para as estrelas, pois dá verruga, é porque os judeus contavam as estrelas para saber se havia começado e terminado o Shabat. E assim, aqueles no Tribunal da Santa Inquisição, a Companhia Inácio de Loyola, que foi criada pois na construção da Basílica de São Pedro, o Vaticano quebra os seus cofres. O movimento de reforma inicia-se através do missionário Martinho Lutero para restabelecer os valores do cristianismo primitivo. Assim, diminuindo as arrecadações da Igreja Católica, iria se iniciar o Tribunal da Santa Inquisição. E eles, na Espanha, realizaram esses feitos. Em Portugal, perseguindo os judeus, procuravam, em todas as suas formas de culto oculto, a primeira revelação. As alheiras linguiças, que não possuem carne de porco, que em Portugal se come até hoje, para quem já foi lá, com certeza viu. Era para que quando o Tribunal de Santa Inquisição entrasse na casa de um judeu, olhasse, não, ele come porco, não é judeu. Daí então, partiria a esquadra de Pedro Álvares Cabral para o Brasil no ano de 1500. Chegariam a uma cidade hoje, Porto Seguro, no estado da Bahia. Em hebraico, Deus está aqui. Fundariam, dentro de Porto Seguro,
arraial da Judá, o arraial de Judá. Goiás, povo de Deus. Pará, vaca. Ceará, o prato onde se realiza o Seder de Pêssar. A última ceia foi realizada com esse prato. Salvador, Mashiach, Messias. E assim vão se alastrando as raízes espirituais da árvore do Evangelho pela história do Brasil. Conta-nos os registros históricos da Inquisição, que não tardaria a chegar ao Brasil, já que até o século XVII apenas 3/4 da população do estado da Bahia eram compostas de cristãos novos. Eles chegariam e iniciariam as perseguições no Brasil. 2 famosos padres, conhecidos por todos nós, Padre José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, da Companhia de Jesus, que viera realizar a Inquisição no Brasil, mas nos dizem os livros históricos que eram discriminados pela Companhia Inácio de Loyola, pois não perseguiam os judeus, já que o trisavô do Padre José de Anchieta foi queimado na fogueira em Portugal. Immanuel, o nome de uma das reencarnações do guia espiritual do Chico Xavier, de nosso amado Chico Xavier. Deus está aqui, também um cristão novo. Em 1496, todos os menores de 14 anos foram obrigados, judeus, a serem criados por famílias de cristãos. Aqueles que não se converteram fugiram para a Holanda. Na Holanda iriam fundar a sinagoga portuguesa, escrita em suas paredes até os dias de hoje, para quem visitar Amsterdã. É interessante conhecer, pois lá se encontram Manuel Pinto, João Oliveira, todos os nomes de árvores do Brasil, sobrenomes de árvores, são judeus convertidos, cristãos novos. Os bandeirantes, claro, judeus, e por isso eles atacavam os acampamentos da Companhia de Jesus, que realizavam as inquisições. Entre eles, destacamos Raposo Tavares, que se encontra no pedestal dos homens que fizeram o Brasil, no rol da história brasileira. Pedro Vaz Barros, fundador da cidade de São Roque. Irmãos Fernandes, fundador da cidade de Sorocaba, responsáveis por expandir, como nos diz, a importância do território brasileiro, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do âmbito espiritual. Mas Manuel da Nóbrega, do qual citamos, colaboraria na fundação de Salvador, do Rio de Janeiro, e aguardaria a data da conversão do apóstolo Paulo ao portão de Damasco para fundar a cidade de São Paulo. Nos diz o livro de Clóvis Tavares, Amor e Sabedoria de Emmanuel, que logo após o martírio de Lívia, sua esposa, no circo máximo em Roma, ele se encaminha para o portão de saída da Via Ápia. Nós estivemos lá, Lincoln e Bárbara, ano passado, e naquele momento, uma carruagem dispara, cristãos, um grupo de cristãos que ali se encontravam, entra na frente e ele se impressiona com a coragem daquele homem. Ele então, junto àquele grupo de cristãos, vê Paulo de Tarso. E aquele momento seria tão marcante em sua história, seria tão marcante, marcaria a sua vida espiritual. O mentor de Emmanuel, Paulo de Tarso, que ele aguardaria o dia da conversão para fundar a cidade de São Paulo, em sua homenagem, junto a José de Anchieta. Mas, na Holanda, vemos na história o eixo econômico se transportando da Espanha para Portugal, de Portugal para a Holanda. E seriam os holandeses a realizarem o comércio das pedras preciosas retiradas e do ouro retiradas pelos judeus
Em Amsterdã, até hoje um centro onde moram diversos judeus que migraram para Antuérpia, até hoje o segundo maior centro de comércio de diamantes no mundo, o primeiro, Israel, Tel Aviv, também estivemos lá. Em função das conexões, não existia LinkedIn, em função das conexões dos judeus que se encontravam espalhados e confiavam, em função da fé, uns nos outros. Mas sabemos que os holandeses invadiriam o Brasil. Recife, onde na Rua dos Judeus encontra-se a primeira sinagoga das Américas, as ruínas dela, a visitação até os dias de hoje. E então, na cidade de Recife, eles prometeriam liberdade religiosa. Os judeus da Bahia vão a Recife, iniciam a mudar-se para Recife a fim de exercer a sua fé com liberdade. Mas todos nós sabemos que os holandeses seriam expulsos pelos portugueses. Aqueles que não fugiram em uma esquadra iriam então encaminhar-se para o interior da Paraíba e do Maranhão, fazendo de todo o Nordeste as raízes espirituais da árvore do Evangelho presentes. Aquelas embarcações com os judeus que não permaneceram em Recife iriam então subir à América do Norte, fundar uma cidade com o nome de New Amsterdã, hoje New York, que até o ano de 2006 possuía mais judeus na cidade de Nova York do que no Estado de Israel. Daí então, no plano espiritual, seria fundada uma colônia naquele mesmo momento. Acredito que conhecido por todos, pelo menos os espíritas. Em homenagem aos judeus portugueses, uma estrela de Davi. 72 ministros. Como no Sinédrio, onde Paulo era parte de um deles. Nosso lar. Segundo livro de Hergovina Cunha, que teve em desdobramento a imagem do livro Cidade no Além, levou a Chico, e ele disse, assim é o nosso lar. As raízes espirituais da árvore do Evangelho vão se arrastando, mas não seria suficiente. Temos que falar de Dom Pedro II. Na minha pessoal opinião, o mais ético e sábio de todos os políticos brasileiros. Dom Pedro II, ele financiava de seu próprio bolso 151 bolsistas, 65 no exterior, para trazerem conhecimento para o desenvolvimento do Brasil. Ele também mantinha de seu próprio salário uma instituição, uma escola com 200 alunos carentes. Ele, como intelectual, recebeu honrarias de seus amigos pessoais, Charles Darwin, Alexander Dumas, filho, Lamartine e Victor Hugo. Ele, como poliglota, falava fluentemente inglês, francês, italiano, alemão, grego, latim, noções de tupi, sânscrito e sua língua predileta, o hebraico. Encontrava-se, agora em reforma, em exposição, o seu Sefer Torá, o seu pergaminho da Torá, escrito em hebraico. Eu sou judeu, falo hebraico fluentemente, e para ler no pergaminho, necessitaria estudar uma semana antes de fazer, mediante a uma sinagoga. Ele, quando financiou de seu próprio bolso sua viagem a Israel, leu em hebraico. Foi homenageado pelo grande rabino da França, amigo pessoal, pelo grande rabino da Califórnia, seu amigo pessoal. Traduzia o Velho Testamento do original para o latim e para o italiano. Além disso, o que poucos de nós sabemos, a primeira obra espírita do Brasil, em português, que muitos de nós pensamos que é o Livro dos Espíritos, mas se encontra na Biblioteca Gálica Virtual, para quem desejar encontrar, o Espiritismo na sua mais simples expressão.
Ele foi traduzido por Alexander Cani, casado com uma médium brasileira, secretário da Sociedade Espírita Parisiense, financiado pelo Obreiros, Livreiros da Vossa Majestade do Senhor Imperador do Brasil, Dom Pedro II. Traduzido sob a autorização direta do autor, Allan Kardec. Dom Pedro II, que é a reencarnação, segundo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Longinos, aquele que transfixa a lança no coração de Jesus quando ele se encontrava na cruz. Todos nós que encarnamos no Brasil, como nos diz Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, temos o propósito de buscar a nossa redenção espiritual, como fez Padre Manuel da Nóbrega, nas suas próprias palavras, quando nascera gago e se afastara dos púlpitos, do poder, do status, e encontrar o que Lívia, sua esposa, encontrou no circo romano, ao ser devorado pelas feras. Dom Pedro II, quando fugindo do Brasil, ou melhor, quando fugindo do Brasil, junto com sua filha, Princesa Isabel, que penhorara suas joias pessoais para financiar a Lei Áurea, questiona seu pai: será que nós não estamos tendo que fugir do Brasil em função da Lei Áurea? E ele diz: eu daria 1000 tronos para que não houvesse escravidão. E ele então diz: façamos prece para que não haja derramamento de sangue na independência do Brasil. Nós encontramos a passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, pelo Espírito Lázaro. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que se devem salvar ou perder uma geração. A virtude da nossa geração é o intelectualismo, o vício, a indiferença moral. Nós vivemos nos dias de hoje a transição planetária. Caminhamos para um mundo de regeneração. Mas, como nos diz Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como nos diz a passagem da figueira estéril, a fim de verificar os frutos nos corações daqueles convocados para a terceira revelação. Pois a segunda, nós falhamos novamente. Cada um de nós aqui presente. Somos convocados como trabalhadores da última hora. E a qualquer momento, podemos esperar, com certeza, a visita do próprio Cristo no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos corações individuais, a fim de verificar não a quantidade de frutos, mas as qualidades dos frutos que se fazem na figueira, na nossa figueira, a mais bela e completa desde a criação do mundo. Pois nós nos encontramos na ribeira de água mais translúcida e pura, a primeira revelação, com as luzes do Espiritismo, que nos fazem inteligíveis esses textos, ressignificando a construção do nosso amanhã, a compreensão da doutrina do Cristo de amor, e os véus obscuros por milênios dos destinos, das origens e das perguntas que permaneceram como incógnitas na mente de muitos, trazida na doutrina dos Espíritos. O que nós faremos mediante a toda essa doutrina de amor? O que será do Espiritismo? O que nós fizermos dele? O que cada um de nós, convocados como trabalhadores da última hora, estamos fazendo em nossos corações para fazermos a frutificação da terceira revelação, para que as raízes que se fizeram em toda a história e já se encontram talvez no momento da visita do próprio Cristo, para verificar os frutos
da figueira, que somos nós, mais uma vez, que falhamos. Nas consecutivas primeira e segunda revelação, somos convocados a fazermos no nosso dia a dia, de nossas palavras, a palavra amiga, o sorriso que conforta. A olharmos para o próximo e enxergarmos com compaixão nos olhos os infortúnios ocultos. Somos nós convocados a estendermos os nossos braços num aperto de mão, num abraço amigo, nas mãos que se estendem, no conforto de uma refeição, de um agasalho. Somos nós convocados a sermos as cartas vivas do Evangelho do Cristo. Somos nós que esperamos pela visita do Cristo em cada um de nossos dias. Somos nós que, como pequenos vagalumes, na escuridão da noite, do momento mais escuro da humanidade, antecedendo a transição planetária, no momento mais frio, onde através das palavras, das ações ou da prece, acendemos as luzes desses pequenos vagalumes, as luzes que nunca se apagam, e fazem de toda a escuridão o fim, trazendo nas infinitas luzes o amanhecer de uma nova era, a regeneração do nosso mundo. Muita paz a todos e uma boa noite.